Violência urbana, um problema que nos deparamos no cotidiano de nossas cidades. Insegurança, como que a arquitetura pode contribuir para a questão de minimizar esse impacto? E no programa Espaço em Escala de hoje, um bate-papo com o arquiteto Roberto Cabral, consultor em mobilidade urbana sustentável. Eu sou a arquiteta e urbanista Francine Rigo e o programa Espaço em Escala está só começando. A arquitetura ela tem um leque bastante extenso. Vimos especializações na área de arquitetura clínica hospitalar, projetos arquitetônicos, interiores. E hoje, aqui no programa, uma entrevista com o arquiteto e urbanista Roberto Cabral, que é especialista na parte de urbanismo da cidade de Criciúma. Roberto, muito obrigada. A satisfação é minha estar presente, discutir as questões da mobilidade urbana, que é a área que eu trabalho. Uma área que é inerente a todo mundo, né? Já que todo mundo, ao acordar de manhã, sair de casa, joga o seu carro na rua, interfere na mobilidade urbana da cidade, né? Então, por isso a importância da discussão da mobilidade urbana nas cidades, né? Agora estamos iniciando aqui em Criciúma, até é importante esse programa para deixar claro para a população que estamos iniciando a discussão do plano diretor de mobilidade urbana em Criciúma, tá? Que o engajamento da população na discussão desse plano é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade, né? Porque é nesse momento que as pessoas vão dizer a cidade que elas querem para elas viverem, né? Para os seus filhos, para os seus netos, né? Que é isso que é importante, eu acho, né? As pessoas viverem a cidade. A cidade hoje elas estão praticamente sendo abandonadas pelo poder público. Os espaços públicos das cidades geralmente estão se tornando abandonados, então eles precisam ser resgatados. As pessoas precisam ser atraídas para as ruas, né? Então é isso que é importante. Toda a questão de insegurança que a gente tem presente no dia a dia, nesse cotidiano da nossa cidade. Perfeitamente, porque quando as pessoas saem das ruas, a cidade fica abandonada, obviamente que a insegurança irá aumentar, né? E aí fica um prato cheio para a bandidagem, né? Roberto, para a gente entender um pouquinho, né, qual a atribuição do arquiteto urbanista? Bom, o urbanista, ao meu ver, ele tem que preparar o planejamento das cidades, né, para que essa cidade seja preparada para as pessoas poderem viver, né? Os espaços, o planejamento das cidades, ultimamente, eles têm sido focados muito no automóvel, né, no uso do automóvel, infraestrutura viária, né, que não é a solução de desenvolvimento da cidade. Nenhuma cidade se desenvolveu focando o seu desenvolvimento no transporte individual, né? Então é isso que nós temos que colocar como fundamental nas cidades. As pessoas têm que viver as cidades, né? Então é para elas que elas têm que ser preparadas. E o urbanista serve para isso, né? E quando a gente pensa em mobilidade urbana, né, logo se tem a ideia de que mobilidade urbana é a questão do automóvel. E a gente deixa claro foco que primeiro não só que se venha automóvel, mas essa não é... O conforto do carro, né, questão, para deslocamento, com certeza não, porque hoje se você vê nas ruas, a grande maioria dos veículos tem apenas uma pessoa, né? Então você joga um carro na rua para benefício de apenas o seu dono, né? O carro ele ocupa 10 metros quadrados do espaço público, em benefício apenas do seu dono, né? Então a questão do estacionamento público também é muito polêmica, né? Justamente por causa disso. Ele está ocupando um espaço público que poderia servir para as pessoas viverem as cidades, mas não, tem um carro lá parado, né? Em detrimento de um espaço público de maior qualidade. A cidade ela já dá então essa qualidade maior para o automóvel e esquece que a mobilidade urbana é a partir do pedestre. Basta você andar pelas nossas calçadas que você vai ver, né, o abandono que elas estão, né? Eu costumo dizer assim, que a gente respira arquitetura 24 horas por dia sem a gente se dar conta, né? Um pouco ousado falar isso, mas se a gente prestar um pouco atenção, né, a gente está caminhando, a gente sai de casa, a gente vai para uma rua, a gente está numa calçada, num passeio público, a gente pega uma via que foi ou que deveria ser planejada por um plano, por um arquiteto, juntamente com um arquiteto urbanista, né? A gente tem as fachadas que estão ali presentes, né? As fachadas que embelezam ou não a cidade. Uma crítica que eu faço muito ao plano diretor de Criciúma é esses novos recuos das novas edificações. A edificação é recuada, né? Aí o passeio continua na mesma largura,
eles criam espaço para o carro estacionar, né? Criam para a vegetação, mas o espaço para as pessoas continua sempre o mesmo, a mesma largura, eles não alargam as calçadas. E aí nesse espaço... Não fazem estares de convivências em locais nesse públicos. Passeio público, se esquecem que tem os equipamentos. Né? Equipamentos que tem o poste, importantes a serem colocados também, né? Não só o poste, mas a questão de lixeira, bancas de revistas, por exemplo, outros equipamentos de atratividade para uso das pessoas, floriculturas, banca de revista, né? Farmácia não, porque tem outros modelos, mas nesse sentido, né? Que as pessoas sejam atraídas para o espaço público para poder viver a cidade, que só assim a insegurança vai diminuir nos centros urbanos. É um grande desafio, né, do arquiteto urbanista tentar promover uma qualificação dos espaços públicos. Com certeza. E proporcionar dinamismo a esses espaços e praças. Para quê? Para que as ruas elas possam ser habitadas pelos moradores. Na realidade, a população tem que se apropriar da cidade, não deixar a cidade para os marginais. Todo mundo hoje em dia está mais ficando dentro de casa, né? Principalmente com essa cultura de internet fenomenal que estamos vivendo hoje em dia, que as pessoas não saem mais de casa, ficam só trocando mensagens. E isso também tirou as pessoas muito das ruas, né? E isso tem que ser meio que revertido. É uma cultura difícil de ser revertida. Cada vez mais, então, as pessoas estão dentro de casa e os muros cada vez mais altos, né? Então, prisões em casa e os bandidos ficam soltos se prende à mercê, né? E os bandidos, então, conseguem habitar a rua de noite, né? Exatamente. Roberto, então a gente sabe que o arquiteto urbanista trabalha com essa questão de mobilidade urbana, né? E quais as outras atribuições, ou se você pudesse falar um pouco do seu trabalho, né? Que parte que a arquitetura engloba essa questão? Bom, atualmente eu sou responsável técnico de uma empresa de engenharia que ela presta serviço para prefeituras participa de processos licitatórios para a elaboração de planos diretores de mobilidade urbana. Eu também desenvolvo estudos de impacto de vizinhança para novos empreendimentos, inclusive há pouco tempo atrás teve a discussão do EIV que foi feito do Shopping das Nações, que eu fiz uma crítica bastante grande a respeito do estudo que foi feito, porque ele não contemplou a análise do tráfego, que é o principal impacto que esse shopping vai gerar naquele ponto da cidade, né? Então, realmente, o EIV foi analisado pela Prefeitura e essas alterações foram solicitadas já pela Prefeitura e eu acredito que agora eles devam atender nessa demanda. Além dos estudos de impacto de vizinhança, quais os outros trabalhos que o arquiteto urbanista... Bom, além de planos diretores, de estudos de impacto de vizinhança, eu também desenvolvo projetos de captação de recursos, também para prefeituras, né? Quando a prefeitura precisa ir ao governo federal ou ao governo estadual para captar recursos para a implantação de sinalização turística, sinalização semafórica, placas de modo geral de trânsito, eles precisam captar esse recurso, a gente faz o projeto, né, de captação para atender essa demanda também, né? E além disso, questões, planejamento urbano de modo geral, né, mas mais focado nessa área. Plano diretor de mobilidade urbana. Faz parte? Faz parte. Aí ligado à infraestrutura de mobilidade urbana, né, que é a principal a ser explorada para a parte turística também, né? Sinalização turística, né, principalmente. Né? Aprovei já projetos para Cocal do Sul, Uruçanga, Orleans, Braço do Norte, tá? Já tem algum trabalho aí. Né? Roberto, na sua visão de urbanista, na questão voltada para a insegurança das cidades, né, e esse problema que a gente tem que é grave, você como urbanista, quais as análises que você poderia colocar para a gente? Bom, a questão da insegurança nas cidades, ela é inerente a todas elas, né? Então é um problema bastante sério, são vários aspectos que tem que ser melhorado, desde a infraestrutura, cadeias, o CASE, nosso CASE aqui que está para ser construído, todo mundo quer que construa, mas ninguém quer do lado da sua casa, né? Então é uma polêmica bastante grande também. A questão do efetivo policial também é muito diminuto, né? Também tem que ser aumentado, mas quanto à questão da mobilidade urbana é aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? A questão da qualificação dos espaços públicos, né? O nosso centro histórico ali, com a saída do novo shopping ali, a questão comercial na cidade vai mudar completamente, né?
A atratividade para o shopping vai ser muito maior e o nosso centro poderá perder muito a questão comercial. Então eu acho importante, o nosso centro precisa ser revisto, né? Muita gente está discutindo a questão do calçadão, se tem que tirar carro do centro, se tem que colocar. As grandes cidades elas já estão revertendo o uso do carro no centro da cidade, tá? Porque a qualidade das cidades está para as pessoas, não para os carros. Se o espaço público da cidade ele é diminuto, então nós precisamos privilegiar ele para as pessoas. Então a gente pensa que o carro, se a gente vai dar qualidade para um espaço, a gente não pode colocar o carro transitando, a gente tem que colocar o pedestre. O comerciante ele tem uma visão que, ao meu ver, é equivocada, que o carro precisa passar na frente do comércio para ser atraído para comprar. Mas eu acho que a partir do momento que o comércio for bom, a clientela, aquela loja atende bem o seu cliente, a clientela é fixa, o cliente vai voltar independente se o carro vai ter acesso ou não, né? A questão do centro, a circulação do centro, se você não tem espaço para estacionar, se você precisa circular 20 minutos até achar uma vaga de estacionamento, por que não... esse espaço de circulação seja agradável, convidativo, exatamente. E que não te traga insegurança, né? Espaços públicos, estares de convivência, bancos, se tivéssemos também no centro da cidade ruas 24 horas, talvez isso aí já ajudaria também. Wi-Fi na praça liberado para todo mundo usar, que isso também já vai atrair, né? essa pessoal que fica em casa só na internet, vai poder usar na rua também, então isso já é uma outra atratividade, né? Questão histórica do centro da cidade, questão de petit pavé, paver. Essa discussão já rolou um tempo atrás aqui na nossa cidade, né? Eu até participei da discussão. Ao meu ver, o petit pavé, alegaram muito a questão histórica do petit pavé na época, né? Mas ao meu ver, a questão histórica do petit pavé ela não é pertinente, porque a petit pavé é uma pedra portuguesa, e os portugueses só chegaram aqui em Criciúma, foi a quinta etnia que chegou em Criciúma e vindos de Laguna, não vieram nem da Europa, né? Então a colonização europeia mesmo se deu por italianos, poloneses e alemães. Esses três foram os que realmente colonizaram a nossa terra. Os portugueses chegaram por um quinto lugar, então eu não vejo uma relação histórica direta do petit pavé para ele ter sido preservado, coisa que também não foi. Então eu acho que a funcionalidade do pavimento nessa situação de centro urbano é muito mais positiva do que, né, a questão histórica propriamente dita. Ao meu ver, assim, diferente do paver ou do petit pavé, se não tiver uma mão de obra qualificada, eu acho que também não funciona. Independente do material, se a qualidade da mão de obra e também a fiscalização da execução dela não for adequada, obviamente que a obra não será adequada e trará problemas futuramente, né? Roberto, fizemos uma pausa para um rápido intervalo comercial e logo voltamos. Nós não fazemos apenas parte da cidade de Criciúma como tantas outras empresas. Nós ajudamos há mais de 2 décadas a contar a sua história. Afinal, estamos no ar há 22 anos, dando oportunidade que nenhuma outra emissora local dá ao criciumense de se expressar nos mais variados assuntos. E se a tendência mundial da comunicação é a regionalização da notícia, o Canal 20 da NET cumpre seu papel diário de levar o máximo de informação possível ao telespectador local. A TV Litoral Sul Canal 20 Criciúma atinge 50 mil potenciais telespectadores, formadores de opinião que ocupam o perfil A, B e C na pirâmide social. Não temos dúvidas que somos o melhor custo-benefício para o seu cliente. Chegamos aos mais variados bairros da cidade e a cobertura da NET já atinge os 80% do município. Estamos crescendo e levando a marca de nossos anunciantes parceiros junto. Temos um departamento de jornalismo atuante e já premiado em 5 honrarias conquistadas. João Paulo Messer comanda o Litoral Sul Notícias, de segunda a sexta às 12 horas ao vivo, com reprise às 19h30. O Litoral Sul Notícias possui também 2 boletins, um às 22 horas e outro às 23 horas, atualizando os telespectadores que perderam o jornal. Quem gosta de esporte não pode perder a nossa programação ao vivo, de segunda a sexta, 12h30, comandada pelo experiente Milioli Neto.
Ele e seus convidados debatem diariamente o Criciúma Esporte Clube e o futebol local e nacional. Somos uma TV com programação 24 horas e 100% local. Por isso, ousamos dizer que nenhuma outra emissora interliga tanto o criciumense à sua realidade quanto nós. Os principais apresentadores da cidade estão na TV Litoral Sul. São mais de 20 programas que levam as mais diversas informações ao nosso telespectador. O que há de melhor em móveis e decoração você encontra aqui. Os mais variados estilos. Sua casa vai ficar aconchegante. Aproveite as promoções especiais Pavan e renove seu estilo de viver. Pavan Móveis e Decoração, sua satisfação nos mínimos detalhes. Voltamos do bloco comercial e continuamos nossa conversa com o arquiteto Roberto Cabral. Roberto, fala pra gente um pouco da mobilidade urbana que se tem pelo mundo. Todas as cidades, o futuro do mundo, né, as cidades do futuro, diríamos assim, elas já pensam em retirar o carro dos centros. Tá? Londres, por exemplo, cobra pedágio para o carro entrar no centro. Na Alemanha, lá as pessoas podem andar com transporte público, porque tem conforto térmico, tudo é uma ele cadeia, tem né? Não precisão, tem como... ele tem precisão de horário, coisa que aqui a gente não tem certeza, além do conforto, certo? Então é isso que está faltando para o nosso transporte público aqui, melhorar. Lá na Europa, eles já estão um nível acima, né? Então é por isso que as cidades lá se desenvolvem mais a contento, porque o carro ele tem que ser colocado em segundo plano, as pessoas em primeiro lugar. E aí a integração dos modais para circular na cidade, né? O transporte público de qualidade, o retorno da bicicleta, o espaço para a bicicleta, né? Que nós precisamos trazer para a nossa cidade também. E é uma cadeia, né? Então propor bicicletário para a cidade tem que ter uma infraestrutura. Tem que ter, é uma cadeia que tem que funcionar. Uma cadeia para integrar os modais, né? Junto aos terminais bicicletários, para a pessoa sair de bicicleta, deixa no terminal, pega o ônibus, vai trabalhar, volta, pega a bicicleta, vai para casa. Estacionamentos para o carro junto aos terminais também, porque a pessoa pode ir de carro até o terminal, deixar o carro perto do terminal e ir de ônibus até um outro local. Se o ônibus for confiável, se a viagem do ônibus for mais rápida que o do carro, né? Então é isso, essas questões. Aí o planejamento da cidade tem que ser levado para esse lado, né? Para privilegiar o transporte coletivo, dar o espaço para a bicicleta, né? E em detrimento do automóvel. As pessoas têm que viver a cidade. Isso acho que a infraestrutura vai mais além das empresas, né? A gente estava conversando antes em off aqui, né? Que uma empresa, por exemplo, tem que dar uma estrutura para esse transeunte, para esse usuário. O que eu falo nas discussões dos planos de mobilidade é que para resolver a mobilidade urbana a gente precisa fazer um pacto na cidade, né? A sociedade precisa fazer um pacto. Todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição para a melhoria. Os empresários têm que dar condições aos seus empregados de ir trabalhar de bicicleta, mesmo no verão. Vai passar calor, vai suar um pouquinho, mas se tiver um vestiário lá na empresa, o funcionário pode chegar, se refrescar e ir trabalhar, né? E depois vai embora de bicicleta, é muito mais rápido, vai gastar menos gasolina, o meio ambiente vai agradecer, a saúde do funcionário vai melhorar. Eu ia falar, então, né? Sem são contar várias com a questão situações, né? da saúde. Exatamente. Né? Saudável. Hoje o sedentarismo é a maior causa de doenças, né, nas cidades, né? Então, justamente, se a bicicleta vier para o convívio social novamente, será um benefício enorme. A questão do papel do empresário, por exemplo, é importante porque se o funcionário tiver mais saúde, né, obviamente vai produzir mais, vai faltar menos ao emprego, né? Então, isso também, o empresário no final vai sair ganhando muito mais também, né? Eu acho que é importante. São vários aspectos que melhoram, né? Melhora a saúde, melhora a questão da assiduidade do funcionário no emprego, né? Voltando então à questão das obras que a gente tem para Criciúma, né? Essa possibilidade de dar uma qualidade melhor, uma infraestrutura melhor, questão de segurança,
né? Quais são os projetos que você está à frente? Por enquanto a gente está iniciando as discussões do plano diretor, né? Não partimos para o planejamento em si, estamos na fase de levantamento de dados, né? Mas eu sei que Criciúma já tem um projeto de ciclovia para a Avenida Centenário, inclusive percorremos já com o corpo técnico da Prefeitura Municipal, né? Toda a Avenida Centenário, juntamente com o projeto, para discutir algumas questões, né, questões da vegetação, se é viável, né, com a implantação, e realmente é viável. Os coqueiros, nem os coqueiros precisam ser tirados, porque entre eles a ciclovia ela pode permear os coqueiros, né, basta ser transplantada alguma vegetação ou outra, mas é bastante viável, porque ali nós temos 8 metros de largura. Né, a questão da topografia também ajuda? Também, é totalmente. Criciúma quase toda ela é plana, né? Então a bicicleta só falta o espaço nas ruas. Aí a discussão vai ficar em torno do estacionamento, né? Porque como as nossas ruas elas são muito estreitas, né? Nós não temos largura folgada para fazer ciclovias, né? Então nós temos que partir para ciclofaixas. A ciclovia ela é totalmente segregada da faixa de rolamento da via, né? Ela tem um canteiro que separa a ciclovia, ela é totalmente segura. A ciclofaixa ela é segregada apenas por tachão, que é aquela sinalização horizontal com olho de gato, né, que a gente chama. Então é um pouco mais insegura, mas mesmo assim reserva o espaço suficiente, né, para a pessoa andar de bicicleta, né, sem o carro poder entrar. Geralmente eles até estacionam nessas ciclofaixas, né, mas é esse o conflito maior que tem, o estacionamento com a ciclofaixa. A questão cultural também pesa muito. Você vai ter que retirar um lado do estacionamento da rua para implantar essa ciclofaixa, né, porque no mínimo ela tem que ter 2 metros de largura, que é a largura exata do estacionamento que é utilizado nas vias públicas, né. Então, esses estacionamentos vão ter que ser jogados para os terrenos baldios, né? Ou seja, a prefeitura tem que dar incentivo também para as pessoas que têm terrenos baldios poder explorar o estacionamento rotativo ou então também incentivar a construção de edifícios garagens, né? Principalmente em volta do centro histórico de Criciúma, né? Que é onde tem a maior demanda de viagens de carro e que não tem muito espaço para ele, né? Outra questão da humanização das calçadas, a acessibilidade, que é muito importante também, né? A nossa cidade peca muito em acessibilidade. A pessoa deficiente hoje, para sair de casa e circular na cidade, não consegue. É muito difícil, né? Então, muito menos pegar um transporte com qualidade. Né? Exatamente, porque primeiro ela tem que conseguir sair de casa, que já é bem difícil pelas nossas calçadas, né? E aí a questão do transporte coletivo, que tem que dar, né, suporte para atender essa população também, né? E aí as nossas calçadas elas são esburacadas, geralmente não tem rampa para deficiente, então essas pessoas realmente ficam segregadas e inibidas de sair de casa. Roberto, como a população ela pode de uma certa forma cobrar do poder público essas questões? Bom, como nós estamos em discussão do plano diretor, primeiro ela tem que participar dessas discussões. Que é aberto? Exatamente. Todas as audiências públicas, até deixo o alerta, quando forem anunciadas as audiências públicas, por favor, compareçam e participem, né? Deem a sua opinião, porque a sua opinião é importante para a gente saber qual a cidade que você quer para o futuro, né? Então, se você quer ciclovia, se você quer o estacionamento, né? Se você quer um transporte público de qualidade, se você quer ar-condicionado no ônibus, se você quer novos terminais, novas linhas troncais, né? O amarelinho que a gente chama, né? Porque o amarelinho ele tem um serviço excelente, mas só no eixo da Avenida Centenário. Por que não fazer uma linha troncal no outro eixo, né? Hoje nós temos leste-oeste, nós precisamos fazer a ligação norte-sul, 4ª linha, Rio Maina, digamos assim. Então nós precisamos ter um terminal na primeira linha, pelo menos na primeira linha, e um terminal no Rio Maina. Nós faríamos essa integração norte-sul com linha troncal, com maior frequência, maior rapidez no serviço, né? Que também vai atrair muito mais pessoas. Né? Assim como um projeto arquitetônico, que o arquiteto faz a entrevista com o cliente, ou se é um projeto comercial, que o arquiteto ele faz a entrevista com o usuário daquele espaço, o plano diretor não é diferente, né? Então, a população precisa estar presente e cobrar. Tem que dizer, e a cobrança parte daí, porque se ela pediu isso quando foi feita a lei, obviamente que depois ela vai querer que a lei seja atendida, né? E se tiver em lei, o município obviamente é obrigado a atender, né? Certo? E além disso tem os canais de interação com a prefeitura, 156, né? Tem também, 153 na STC, tem o serviço de atendimento ao público também. É reclamar, porque no poder público é assim, quem reclama recebe o benefício primeiro, isso com certeza. Se você não reclama, a prefeitura não vai te atender.
Roberto, para a gente voltar um pouquinho e pegar o nicho, foi comentado mais breve sobre o transporte coletivo, sobre esse transporte modal que se tem, né? Como que a gente poderia funcionar a questão do trem? Em termos de Brasil, no meu ver, já demorou também para se fazer um trem-bala ligando sul ao norte do Brasil. Você imagina o benefício que iria trazer para o turismo, né? As pessoas no trem-bala, eu deixo o carro em casa e vou de trem, né, obviamente. Mas para isso precisa ter investimento, e não é pouco. Para a nossa cidade, nós tivemos até um pouco tempo atrás uma experiência da Ferrovia Tereza Cristina, que fez o transporte de estudantes, né, de Sara para a região da Unesc. E aí as prefeituras fizeram parceria e estão preparando, né, as estações para poder continuar esse serviço. Me parece que deu certo, mas isso não pode parar por aí. Nós temos que, talvez, Criciúma ela foi colonizada em função do carvão. Nós tínhamos uma estrada de ferro que cortava onde é a nossa Avenida Centenário, né? Nós já temos em outras cidades, nos centros históricos, pequenos trenzinhos, bondinhos, que circulam em baixa velocidade, onde a pessoa pode subir e descer, né, sem precisar o veículo parar, e atende todo o centro urbano, e essas pessoas podem se locomover facilmente, fazer suas compras sem precisar acessar de carro. Então, por que não fazer isso no centro histórico de Criciúma? Resgatar a questão da ferrovia que Criciúma tem na sua história, ao contrário do Petit Pavé, que não tem, certo? Então, resgatar isso, fazer um percurso de trem por toda essa área central de Criciúma, no interior do anel viário central, ali onde tem menos oferta de estacionamento. Em volta desse anel viário central, poderia-se incentivar a construção de edifícios, garagens, onde a pessoa podia deixar o seu carro e acessar o centro através desse sistema de transporte com esse trenzinho. A questão turística iria ser incrementada, né? A gente poderia pegar... O diferencial do centro poderia estar aí, né, no caso, né, em função desse comércio. Talvez a gente poderia pegar exemplos de cidades que hoje já no Brasil mesmo funcionam, por exemplo, Santos é uma cidade... Rio Grande do Sul tem uma cidade que tem esse trenzinho também, não me recordo qual é, mas tem também. Então, Santos tem a questão da mobilidade por núcleos de bicicletário, né? A questão do VLT. Várias nuances que a mobilidade pode explorar para integrar os modais, para possibilitar à população a escolha da maneira pela qual ela quer se locomover, que eu acho que isso é importante. A cidade tem que dar opção, aí a pessoa escolhe se ela vai querer ficar na fila de carro ou se vai querer chegar mais rápido ou a pé, ou de bicicleta ou de ônibus, né? Então, mas tem que ter opção. Então, assim, o arquiteto, junto com o poder público, junto com a população, né, tentar buscar uma forma melhor para a questão de insegurança, para a questão de mobilidade, sistemas de questão da saúde, da nossa própria saúde. Isso tudo está linkado e a gente tem que se unir para tentar... Todas as áreas são atinentes umas às outras, mas elas têm que se comunicar, se conversar para debater, para compatibilizar o projeto. Compatibilizar e encaminhar soluções, né? Roberto, a gente termina a entrevista por aqui. Muito obrigada pela participação. É sempre bom termos profissionais que possam contribuir para a nossa cidade. O programa Espaço em Escala fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.